Falar com você agora sobre Ah, como é que você sai da neurociências. da neurociência e vai atuar. Como assim? Como assim? Como surgiu isso? Me conta. Então, eu não entrei nesse assunto quando você falou que a neurociência surgiu por causa disso, mas a neurociências na UFMG, porque eu fiz o UFMG, meu Tá. mestrado na UFMG, surgiu porque tinha artes cênicas à noite. Então eu mudo para Belo Horizonte para fazer neurociências Veja durante só. o dia e artes cênicas à noite. Só que eu mudo quando? Na pandemia, né? Oh, que Coisa maravilha! maravilhosa. Na Molezinha. pandemia. Então, assim, artes cênicas, na verdade, ela sempre teve na minha vida, né? O teatro sempre teve. Quando eu era pequenininha, eu sempre fiz teatro de escola. Então, assim, eu sempre tive envolvida ali na faculdade também. Por muito... Eu fiz meus 4 anos de faculdade, eu fazia Libras, né? Então... Você fazia que Libras? É. Vocês saibam que sexta-feira que vem eu vou estar com uma pessoa de Libras aqui. Ah, E que legal! o programa vai ser transmitido em Libras, Em Libras. também. Vai ser em Libras Nossa, também. Libras é muito legal. É demais. E assim, eu já ajudei tanta gente, assim, no meio do caminho, em laboratório, em médico, que às vezes não sabia se comunicar. Eu dou sempre o mesmo exemplo. Eu tive um grande amigo, o Dudu. Não conheço mais, não encontrei mais com ele, era de colégio, amigo de colégio. E ali a gente com uns 12, 13 anos, todo mundo colocava ele de escanteio. E eu era o cara que vem pra cá. Puxava. E ele me ensinou algumas coisas. Fui aprendendo o alfabeto todo. Fui aprendendo umas coisinhas com ele. E a gente se comunicava super bem. E que bom. Olha só, você fez. Quanto tempo você fez de Libras? Fiz 4 anos de Libras, minha faculdade toda. 4 anos! E eu, na faculdade, olha os porquê da vida, né? Na faculdade, eu sempre fui muito engajada em tudo, assim. Então, eu fiz a minha faculdade fazendo iniciação científica e Libras. Então, na faculdade, eu desenvolvi um projeto no EJA, aonde eu alfabetizava crianças surdas, crianças não, adolescentes e adultos surdos, assim, né? A gente fazia tanto a Libras, como também a gente fazia a questão do português, do escrever e tudo mais, entendeu? Porque tem, né? Assim, você ensina Sim, Libras para sim. criança, mas você também consegue alfabetizar a criança, né? Aí é Aí, outra gaveta, né? Porque aí tem que vir num outro programa, vai aí me é falar. outro programa pra falar. Mas, enfim, e a Libra surgiu na minha vida dessa forma. Então, assim, dentro da faculdade, pela iniciação científica, então, assim, eu fazia os eventos da faculdade. Eu amo falar, né, gente? Nem tá dando pra perceber. Então, assim, eu sempre gostei dessa coisa de estar no meio das pessoas, de conhecer, de me comunicar. Eu falo, assim, que eu acho que eu fiz o melhor que eu pude na realidade que eu tinha. Tá. Mas se eu tivesse o direito da escolha, provavelmente eu tinha ido pra área da comunicação, até mesmo pro teatro, pra faculdade de teatro, né? Porque assim, que eu sou de Sinop, interior do Mato Grosso. Sinop, terra do Isso. Rogério Ceni. Um abraço pro Rogério Ceni. Ó, tá devendo aqui a sua visita aqui no programa, hein? Ó. É verdade? Fiquei Olha lá, sabendo hein? isso da outra vez que eu vim, Olha lá, Rogério. hein? Você tá devendo, hein, Rogério? E então, assim, Sinop a gente não tinha, agora que tá tendo, né? Então, quando eu vou pra BH, eu vou por conta disso. Então, assim, neurociências, quando eu passei no mestrado, tinha no ABC Paulista Tá. e tinha em Minas. Porque como a minha graduação também é bem específica, então assim, até tem em outros lugares, Rio Grande do Norte mesmo é referência, Hoje Rio deve Grande estar do Sul. mais amplo, não? Hoje? Tem o Instituto do Cérebro no Rio Grande do Sul, que é incrível. Inclusive, o Vim falou de neuromarketing. O Instituto do Cérebro no Rio Grande do Sul tem muitos assuntos sobre neuromarketing, assim, incríveis, cursos maravilhosos. E Vale a pena procurar, vale a hein? pena procurar. E quem gosta dessa área do marketing, né, o neuromarketing, que é agora, na verdade, o que eu tô fazendo da neurociências, né, que eu saí da clínica, parei de atender as crianças e fui para essa área, junto com as artes cênicas. Mas aí o teatro, ele volta pra minha vida assim. Então, na faculdade, na minha infância eu fiz muito isso. Na faculdade eu apresentava muito teatro em Libras Tá. e tudo mais. E aí quando eu saio de Sinop, né, então eu vou pra UFMG por causa do teatro à noite. Só que aí eu vou na pandemia, no meio da pandemia. E foi muito um ímpeto também de sair da minha cidade, porque eu sempre tive certeza que eu queria ir embora de Sinop e encarar o mundo, né? Tá, né? Então, assim, isso sempre foi... Ver o mundão, ver o mundão. Isso sempre teve no meu coração. Se minha mãe estiver assistindo, um beijo, né? Amo ela, mas Tá sempre tudo tive tranquilo. vontade. Ela sabe. E aí, assim, eu fui pra BH fazer o mestrado na pandemia,
sem ter que sair de casa mesmo. Então, assim, podia estar fazendo mestrado lá de Sinop, no Mato Grosso. Eu falei, não, eu vou pra BH. Eu vou ver com os mineiros. E aí fui. Pandemia é complicado, né? E aí, no final do mestrado, né, assim, da metade pro final do mestrado, começa a surgir, né, a ansiedade e o começo da depressão na minha vida. Tá. Então, assim, eu comecei a entrar nesse estado onde eu já não me via mais, sabe? Eu tinha certeza, eu sempre amei a clínica, eu gosto muito de estudar. Então, assim, eu sempre amei estar na clínica, sempre estudei muito da clínica, mas eu sabia que aquilo não era para sempre na minha vida. E a pandemia foi o estopim? Será? A pandemia foi um pouco, porque Dá tempo eu de acho refletir, que... de pensar. Mas eu acho que a pandemia, ela foi um estopim até para eu ter certeza que não era aquilo. Porque se os problemas da clínica na pandemia eram assim, sem a pandemia era assim, na pandemia foram assim. Tá. Porque as crianças ficaram sem ir para as escolas, né? Começou a virar aquela bola de neve. As crianças com transtorno na escola têm muita dificuldade. Na pandemia, com o ensino por computador, tudo se triplica. Como então, escutava assim, os pais malucos, alucinados. E aí eu comecei a ter aquela rotina exaustiva que eu falei, meu filho realmente, foi bem. Meu filho foi bem. Meu filho foi bem. Não era o que eu queria. Aí eu comecei a pensar, eu falei, não, eu preciso achar um hobby na minha vida, né? E em Sinop eu tinha o futevôlei, né? Eu jogava futevôlei, eu amo futevôlei. E eu falei, não, eu preciso achar um hobby na minha vida. E aí eu tava um dia ali, mexendo no Instagram, comecei a procurar sobre teatro, artes cênicas. Aí eu achei a Cíntia Falabella, a irmã da Débora Falabella. Fantástica. Maravilhosa. Mano, amo genial. ela. Quero trazer pra cá também. E a Cíntia, eu comecei a ter aulas com a Cíntia. Eu mandei uma mensagem pra Cíntia, porque eu queria conversar com ela, na verdade, tipo assim, um coaching, sabe? Pra ela falar assim, olha, você tem que ir pra direita, virar à esquerda e desce a curva e você chega, entendeu? Era isso que eu queria. E aí, na primeira aula que a gente teve, ela falou assim, vamos ter aula? Falei, vamos. Comecei a ter aula com a Cíntia. Aí comecei a comprar livros, comecei a ter aula com ela. E aí, quando deu, isso era janeiro, né? Janeiro, fevereiro. Quando deu mais ou menos ali março, eu estava em BH com a minha sala montada, atendendo horrores, ganhando bem. Falei assim, vou pra São Paulo. Vou passar sufoco. Vou pra loucura. Vou pra loucura. Aí ainda foi muito engraçado, né? Porque eu liguei pra minha mãe e eu falei assim, mãe, tô indo pra São Paulo. Eu falei assim, você não vai fazer isso, né? Eu falei, vou. Olha, isso foi em março. Eu mudei pra São Paulo em junho, com uma cachorrinha, que eu tinha ganhado, né, há 12 dias, com uma cachorrinha, 6 malas, sem ter onde morar, sem ter um curso. Eu comecei a fazer Wolf, né? Eu vim pra São Paulo sem ter passado no Wolf. Tá. E a minha mãe falava assim pra mim, mas e se você não passar, você vai fazer o quê em São Paulo? Eu falei, não tem opção, eu vou passar. Aí entendeu? É assim. Tipo, aí eu vou passar. Tipo, a minha trucar. opção, eu tive até uma amiga que me falou esse ditado e hoje eu levo até pra minha vida, que eu tinha o plano A e o plano B. O plano A era dar certo, o plano B era fazer o A dar certo, entendeu? Exatamente. Então eu ia pra São Paulo. E eu fiquei um mês no litoral com a minha avó, que eu tenho a família do meu pai no litoral. E aí acabou esse um mês, eu fiquei lá um mês, e nesse um mês essa coisa de São Paulo, não sei o que, eu falei, não, aqui não é meu lugar, eu vou pra São Paulo. E aí eu vim pra São Paulo, comecei a cursar realmente artes cênicas no Wolf e tudo mais. Uma delícia São Paulo, você vê pelo trânsito, né? Gostou mesmo de Sinop, né? O mesmo trânsito de Sinop, né? Imagina. 1.200 km com congestionamento no dia de hoje. Loucura, 1.200 quilômetros, eu acho que... Não sei. Não vou falar pro pessoal de Sinop vai ficar bravo comigo. Uns 30 milhões de voltas na cidade. Dá umas voltas em Sinop, Mas aí foi isso. E aí, assim, São Paulo, na verdade, foi que fez eu realmente sair da área da clínica, né? Então, hoje você não pensou em chegar em atuar aqui? Na clínica? Eu pensei. Eu pensou mandei. Gente, eu tenho. Isso é muito engraçado. Eu tenho uma lista com 68 clínicas que eu entrei em contato em São Paulo. Eu ganhei 68 nãos. E o nome das clínicas são... Mentira, não vou. E eu vou te falar, sabe quanto que eu caí na real? Que talvez o universo tava querendo me mostrar que esse não era mais o caminho que eu tinha que seguir. Jura? Depois de 68? Depois de 68 clínicas, eu moro em... não sou famosa mesmo, ninguém vai atrás do meu endereço, né? Eu moro em Perdizes. E aí, a minha mãe também é da mesma área que eu, só que a minha mãe foi pela psicopedagogia. Tá. A minha mãe conseguiu um emprego remoto numa empresa que a sede é em Perdizes. E eu concorri na mesma vaga que ela. Então, assim, eu com mestrado, não sei o quê, concorrendo na vaga, junto com a minha mãe,
numa empresa no bairro em que eu estava morando. A minha mãe no Mato Grosso, que minha mãe é do Mato Grosso, a minha mãe do Mato Grosso conseguiu a vaga e eu não. Eu falei, gente, eu desisto. Que absurdo. A educação não é mais pra mim, entendeu? Aí eu falei, não, eu realmente vou sair da clínica. Aí eu saí, parei de insistir, entrei na comunicação e aí as coisas foram acontecendo, né? Aí eu conheci o Vim, que a gente já comentou. E aí comecei a trabalhar com ele junto, comecei a atuar também em alguns projetos, e aí